Olá concurseira, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco e juntos daremos seguimento ao estudo da lei orgânica do município de Lins. Mas antes, quero te convidar a se inscrever em nosso canal, ativa o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos, conteúdos também que forem lançados aqui no canal. E ó, eu te peço, deixa o like, porque o like é muito importante para a gente, tá? Então tem muita gente assistindo e não está dando like. É só você vir aqui abaixo do vídeo no joinha, vai lá, aperta, se esse conteúdo está sendo relevante, está te ajudando. Ativa o sininho e também compartilha o nosso conteúdo, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá? Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, pessoal, lei orgânica, eu não sei se vocês também terão estatuto, é conhecimento específico, tá? Conteúdo, perdão, específico. Então, você deve estudar a lei orgânica, e se tiver o estatuto também, eu nem lembro se eu estou dando aula de estatuto aí de Lins, mas eu vou ver se eu estou dando e aviso a vocês. Mas o que interessa é o seguinte, você tem que estudar, você tem que ler a lei para você se ambientar, mas você tem que estudar, fazer suas pontuações também. Não fica só nos vídeos que eu faço aqui, porque eu pulo alguns pontos, tá? Porque aqui eu boto aqueles pontos que eu julgo mais relevantes e que podem cair na sua prova, tá? Mas toda a lei é importante, você tem que ler até para você se ambientar, se familiarizar, tá certo? E lembrando, é conteúdo específico, a questão tem um peso maior, tá? E concurso público hoje, você errar uma ou duas, você vai lá para baixo, tá legal? Então vamos continuar aí, ou melhor, começar a nossa segunda aula. A gente parou no artigo 38. Então vamos agora partir da seção 7 do processo legislativo, subseção 1, disposição geral. Artigo 39, processo legislativo compreende a elaboração de. Tem um rolzinho aí, tá? Que a gente tem que guardar. Então, primeiro, emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Então, se pergunta na sua prova sobre a elaboração de processo legislativo, o que ele vai compreender, tá? O que ele vai abarcar, eu tenho aí, ó, ele vai compreender as emendas à lei orgânica, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos legislativos e as resoluções, tá? Guarda esse rol. Aí vamos falar de cada uma delas para a gente entender um pouquinho. Subseção 2, das emendas à lei orgânica. Artigo 40. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta de quem? Vamos lá, ó. Quem pode propor, tá, emenda à lei orgânica? Primeiro, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Segundo, o prefeito. Terceiro, cidadãos mediante iniciativa popular, assinada no mínimo por 5%, ao chama a atenção de vocês, dos eleitores, é do eleitorado, tá? Não é dos habitantes nem da população. Porque ele pode botar na sua prova que pode ser emendada a partir de 5% no mínimo dos habitantes ou da população, não. Dos eleitos, ou perdão, dos eleitores. Tá legal? Continuando aí, o telefone deu uma bipada aqui, vamos lá. Parágrafo 1º, a proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, o intervalo mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º, a emenda à lei orgânica será promulgada. O que é isso, pessoal? Passar a vigorar, tá? Ter ali, se tornar pública pela mesa da Câmara Municipal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Esse parágrafo aí eu quero que você guarde, tá? Que fala sobre a proposta que é rejeitada,
da emenda. A proposta para emenda ela foi rejeitada, então ela não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 4º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Isso é lógico, né? Subseção 3 das leis complementares. Artigo 41. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Então, a priori, as leis complementares são aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, não dos presentes na votação, dos membros da Câmara. Parágrafo único. As leis complementares são as concernentes às seguintes matérias. Então, vamos lá. Ó. Quando falar de lei complementar, eu botei alguns aí, depois você dá uma lida nos outros lá. Eu estou falando de Código Tributário, Estatuto dos Servidores, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, lei complementares, tá? Criação de cargos e aumento de vencimento dos servidores, zoneamento urbano, concessão de serviços públicos, Código de Saneamento Básico, criação e funcionamento dos órgãos e entidades de trânsito. Legal? Leis ordinárias, subseção 4, artigo 42. As leis ordinárias exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão. Certo? Então, aqui, diferente das complementares, elas exigem o voto favorável da maioria dos vereadores. Lá é maioria absoluta. Artigo 43. A iniciativa dos projetos de lei complementares e ordinárias compete, vamos lá, primeiro, ao vereador, segundo, à comissão da Câmara, ao prefeito, aos cidadãos. Tá? Então, novamente, iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinárias, competência. Quem pode propor projeto para as leis complementares e ordinárias? Vereador, comissão da Câmara, prefeito e cidadãos. Artigo 44, compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre. Então, presta atenção. A iniciativa dos projetos de leis, que a gente leu, complementares e ordinárias, vai ser de competência do vereador, da comissão da Câmara, do prefeito e cidadãos. Mas há alguns casos que essa competência é exclusiva do prefeito. É que nós veremos aqui agora. Tá? Então, olha o primeiro, o inciso primeiro. Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração, ressalvada a remuneração relativa aos cargos de secretários municipais. Pois bem, esse projeto aí pode ser iniciativa de vereador? Não. Pode ser de iniciativa do cidadão? Não. Por quê? Ele é competência exclusiva do prefeito. Tá legal? Vamos ver o segundo. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração. Terceiro, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Beleza? São privativas exclusivas do prefeito. Tá legal? Artigo 45. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projetos de lei subscritos por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Mais uma vez aí, eleitorado. Legal? Artigo 47. O prefeito poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa, da iniciativa dele, salvos de codificação. Codificação e projeto de codificação, te dá um exemplo aí, para alterar lei orgânica, tá? Estatuto, tá legal? São chamados aí de projetos de codificação. Encaminhados à Câmara, tramitem em regime de urgência dentro do prazo de 45 dias. Então, ele pode solicitar aí uma urgência nos projetos? Sim, tá? Para que eles tramitem em 45 dias, salvo os de codificação. Parágrafo 2º, por exceção, não ficará sobrestado, o que é isso? Suspenso, tá? Não ficará parado, vamos dizer assim, o exame do veto, cujo prazo de deliberação tenha se esgotado. Artigo 48.
o projeto aprovado em um único turno de votação será, no prazo de 10 dias, enviado ao prefeito, que adotará uma das 3 posições seguintes: A. Sanciona-o, promulga-o no prazo de 15 dias, deixa decorrer aquele prazo, importando o seu silêncio e sanção, sendo obrigatório dentro de 10 dias da sua promulgação pelo presidente da Câmara. Sanção aí é aprovação, tá, pessoal? É e C, veta o total ou parcialmente. Então, beleza. O projeto foi aprovado em um único turno, tá? Chegou ao prefeito, tá? Mas chegou no prazo de 10 dias úteis. Então, ele terá que adotar essas 3 posições. Ou ele sanciona, né? Ou ele confirma e vai lá e torna público no prazo de 15 dias, ou deixa decorrer o prazo, que vai importar o silêncio dele na aprovação, tá? Sendo obrigatório dentro de 10 dias a promulgação, ou seja, tornar público, ou ele veta total ou parcialmente. Artigo 49. O prefeito, entendendo seu projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, em 15 dias úteis, contados na data do recebimento, comunicando dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. É lógico, se ele vetou, ele tem que comunicar a quem mandou o projeto para ele o que ele vetou. Parágrafo 1º, o veto deverá ser justificado, olha aí, e quando parcial abrangerá o texto integral do artigo, parágrafo, inciso, item ou a linha, que ele vai mostrar onde há uma inconstitucionalidade, tá? Como exemplo. Parágrafo 2º, o prefeito, sancionando e promulgando a matéria não vetada, deverá encaminhá-la para a publicação. Parágrafo 3º, a Câmara deliberará sobre o veto em um único turno de discussão e votação, com ou sem parecer, no prazo de 30 dias de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 5. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito para que promulgue a lei em 48 horas. Caso contrário, deverá fazê-lo o presidente da Câmara. Aqui eu estou falando o veto foi rejeitado. Aí ele terá esse prazo para fazer vigorar, tá? Caso contrário, deverá fazê-lo o presidente da Câmara, se o prefeito não o fizer. Artigo 7º. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação ao texto aprovado. Artigo 50. Os prazos para discussão e votação dos projetos de lei, assim como para o exame de veto, não correm no período de recesso. Então, a Câmara está em recesso, não tem prazo, ou não corre o prazo, para a discussão do veto. Tá legal? Artigo 51. A lei promulgada pelo presidente da Câmara, em decorrência de, mais uma vez, pessoal, promulgada passou a vigorar. Tá? Eu vou ressaltar sempre esses termos, porque vocês às vezes não têm muita familiaridade. Tá? Então, vamos lá. A. Sanção tácita pelo prefeito ou de rejeição de veto total, número em sequência às existentes. B. Veto parcial, tomará o mesmo número dado à parte não vetada. Artigo 52. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Tá certo? Nesse caso aí, ó, projeto de lei, tá legal? Foi rejeitado. Ele pode voltar na mesma sessão legislativa? Sim, mas dependerá de proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Caso contrário, ele não voltará. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, que serão sempre submetidos à deliberação da Câmara. Subseção 5 dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 53. As proposições destinadas a regular matéria político-administrativa de competência exclusiva da Câmara são. Então, olha aqui, ó, eu estou falando de proposições destinadas
a regulação de matéria político-administrativa que são de exclusividade da Câmara. Tá? Então, tenho a linha A, que é o decreto legislativo, que terá efeitos externos, e as resoluções na linha B de efeitos internos. Então, quero que você guarde isso. Tá? Proposições que são destinadas a regular a matéria política administrativa exclusiva, de competência exclusiva da Câmara, eu tenho A, que é o decreto legislativo de efeitos externos, e B, resoluções de efeitos internos. Parágrafo único. Os projetos de decreto legislativo e resolução aprovados pelo plenário em um só turno de votação não dependem de sanção do prefeito, sendo promulgados pelo presidente da Câmara. Por quê, pessoal? Porque ele não depende da sanção do prefeito, porque nós vimos que eles são de competência exclusiva da Câmara. Então, não precisa da sanção do prefeito, tá? Vindo isso na prova, você consegue linkar. Pô, se é exclusivo, aí está dizendo aqui que depende da sanção do prefeito? Não, eles não dependem. Tá legal? Seção 8 da Procuradoria da Câmara Municipal. Artigo 55. Compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal exercer a representação judicial, a consultoria ou assessoramento jurídico à própria instituição, ao presidente do Legislativo e a todos os vereadores. Em frente, seção 9 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 56. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e todas as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e interesse público, a aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Executivo. Então, todo esse rol aí, o controle externo será da Câmara e o interno será do Executivo, na forma da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 57. A Câmara Municipal e o Executivo manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de, inciso 1º, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município. Terceiro, exercer controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular a parcela integrante da remuneração, vencimento ao salário dos seus membros ou servidores. E botei aí também o quinto, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Legal? Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal. Capítulo 2 do Poder Executivo, seção 1 do prefeito e do vice-prefeito, subseção 1, disposição geral. Lembrando a você que nós temos 2 poderes no município, executivo e legislativo. Tá bom? Não caia na pegadinha, acho que eu já comentei com vocês, não tem 3 poderes, judiciário não tem no município. Artigo 58. A função executiva é exercida pelo prefeito, na forma estabelecida pela Constituição Federal. Subseção 2 da posse. Vamos lá. Posse do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 59. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse perante a Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a do Estado de São Paulo e a esta lei orgânica, assim como observar a legislação em geral. Parágrafo 1º. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior se pela Câmara não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo plenário da Casa Legislativa. Então, são 10 dias o prazo para que eles assumam, legal? Se não fizer, os cargos serão declarados vagos.
Parágrafo 2º, enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o vice-prefeito. E na falta ou impedimento deste, presidente da Câmara Municipal. Aí eu botei o inciso 18, exercer. Ah, não, pessoal, perdão. Esse inciso aí entrou sem ter que estar aí. Então, vamos ignorá-lo. Vamos seguir para a subseção 3, da desincompatibilização. Artigo 60. O prefeito e o vice-prefeito deverão desincompatibilizar-se desde a posse, não podendo, sob pena de perda do cargo. Então, olha só, eles, a partir do momento que tomarem posse, eles não poderão fazer, exercer esse tipo de atividade que nós vamos ver aqui. Só que tem o seguinte, presta atenção, porque no dia da prova ele pode botar aqui, ó, no lugar, tá vendo, no artigo 60, desde a posse, ele pode botar aqui, ó, desde a diplomação. Então, não é desde a diplomação, é desde a posse. Por quê? A diplomação é o exato momento que o TRE reconhece da publicidade que eles foram, que o determinado prefeito ou vice-prefeito foram eleitos, tá? Ou foi eleito. A partir desse momento, a gente fala de diplomação. Por quê? A gente tem aquele tempo que teve a eleição e ele foi eleito. Aí ele vai ficar um tempo até assumir, até a posse, que dura ali, acho que é outubro, né? Acho que dura uns 3 meses, né? Isso, ou um pouquinho menos, 2 meses e pouco, não importa. Isso aí é o tempo que ele foi diplomado, tá? No dia 1º, quando a gente viu, ele toma posse. Então, a partir da posse, ele não poderá, ó, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público, salvo quando obedeça às cláusulas uniformes. Terceiro, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Quarto, patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já referidas no inciso primeiro. Lá a gente vê a empresa pública, sociedade de economia mista e por aí vai. Quinto, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Tá bom? Então, só expliquei isso para você não ser pego nessa... Se ele colocar esse termo de diplomação. Subseção 4, da inegibilidade. Artigo 61, o prefeito e quem os houver sucedido ou substituído nos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Artigo 62, para concorrer a outros cargos eletivos, o prefeito deve renunciar ao mandato até 6 meses antes do respectivo pleito. Isso aqui a gente fala antes das eleições, para ficar mais popular. Tá legal? Então, ele tem que fazer isso 6 meses antes da data marcada para as eleições. Tá? Subseção 5 da substituição. Artigo 63, o prefeito será substituído no caso de impedimento sucedido no de vaga ocorrida após a diplomação. Lembra aí que eu falei? Eu expliquei sobre diplomação. Pelo vice-prefeito que não poderá recusar-se a substituí-lo ou sucedê-lo sob pena de extinção do respectivo mandato. Artigo 64. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício das funções de chefe do Poder Executivo o presidente da Câmara Municipal. Tá legal? Então, prefeito impedido ou vice-prefeito, vacância dos respectivos cargos, quem é chamado ao exercício das funções de chefe do Poder Legislativo? O presidente da Câmara, tá certo? Porque o presidente da Câmara, pessoal, ele é o chefe do Poder Legislativo, tá? Não do Poder Executivo, a gente viu isso. Parágrafo 1º, enquanto substituto legal não assumiu o cargo de prefeito, responderá pelo expediente da Prefeitura por até 10 dias o Procurador-Geral do município.
E, na falta deste, o secretário municipal dos negócios administrativos. Parágrafo 2º. O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito sob pena de extinção de seu mandato. É pesado essa, né? Artigo 65. O prefeito e o vice-prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, o prazo para que ele tenha que pedir à Câmara é de mais de 15 dias. Então, se ele for se ausentar, o prefeito ou o vice-prefeito, número maior de 15 dias do município, ele deverá ter autorização da Câmara. Caso contrário, ele poderá até perder o cargo. Artigo 66. O prefeito e o vice-prefeito poderão licenciar-se quando, primeiro, há serviço ou emissão de representação do município. Segundo, impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada ou no período de licença gestante, caso aí for prefeita, né, ou vice-prefeita. Subseção 8, do local da residência. Artigo 69, o prefeito e o vice-prefeito deverão residir no município de Lins, assim como os vereadores, né? Seção 2, das atribuições do prefeito. Artigo 71, compete privativamente ao prefeito, além de outras atribuições previstas nesta lei. Bom, aí a gente fala de privativamente, tá legal? Ó, representar o município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Quarto, que eu botei, vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Quinto, prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional aos servidores. Sexto, nomear e exonerar os secretários municipais, os dirigentes de autarquias e fundações, assim como indicar os diretores de empresas públicas, sociedade de economia mista. 19, aprovar projetos de edificação, planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano. 20, apresentar à Câmara Municipal o projeto do plano diretor. 21, decretar estado de calamidade pública. Então, quem decreta o estado de calamidade pública é o prefeito e é uma competência privativa. 23, propor ação direta de inconstitucionalidade. Seguindo em frente, seção 3 da responsabilidade do prefeito, subseção 1 da responsabilidade penal, que é diferente da responsabilidade administrativa. Artigo 72, o prefeito nos crimes comuns, tá, será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça. Então a gente está falando de crimes comuns. A gente não está falando de crimes que dá ali pelo cargo, né? Administrativo. Subseção 2, ó, da responsabilidade político-administrativa, artigo 73. São infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal e sancionados com a cassação do mandato. Então, olha lá, crime comum, ele é processado e julgado pelo Tribunal de Justiça. Aí, ó, crime administrativo, político-administrativo, quem julga ele é a Câmara Municipal. Então, olha lá. Quais crimes administrativos que ele poderá ser julgado e condenado pela Câmara? Vamos lá. Ó. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Quarto, que eu botei, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Nono, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da prefeitura. 10, proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. 11, deixar de cumprir as determinações específicas ao seu cargo, contidas na lei orgânica e constituições estadual e federal. 14, deixar de enviar à Câmara no prazo legal cópias dos decretos municipais. Seção 4, dos secretários municipais, que são os assessores do Executivo, né? Artigo 74, secretários municipais serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos. Então, para ser secretário, tem que ser maior de 21 anos. Residentes no município de Lins e no exercício
dos direitos políticos, vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal. Artigo 75. Secretários municipais auxiliares diretos e de confiança do prefeito serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo. Artigo 77, pessoal. A Procuradoria-Geral do município é instituição de natureza permanente, essencial à administração pública municipal, responsável pela advocacia do município, da administração direta e autarquias e pela assessoria e consultoria jurídica do Executivo, sendo orientadas pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Artigo 78. A Procuradoria-Geral do município tem como funções institucionais. Coloquei algumas aí, tá? Na verdade, coloquei duas. 1. Representar judicial e extrajudicialmente o município. 5. Propor ação civil pública representando o município, porque na prova ele pode tirar o termo extrajudicial. A Procuradoria-Geral do município tem como funções institucional representar apenas judicialmente o município. Está errado, porque esse termo extrajudicial a gente às vezes acha que não é coisa que requer importância, tá? Mas é sim. Legal? Parágrafo 1º. O Procurador-Geral será de livre nomeação do prefeito, devendo recair a escolha em advogado de reconhecido saber jurídico. Parágrafo 2º. Vinculam-se à Procuradoria-Geral do município, para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos jurídicos das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações públicas. Parágrafo 3º. As repartições municipais ficam obrigadas a prestar informações e fornecer certidões solicitadas pela Procuradoria-Geral. Bom, chegamos ao final da nossa aula, da nossa segunda aula. Vamos para a questão, que no final de todas as aulas a gente faz uma questão para fixarmos o conteúdo que estudamos na aula, certo? Então vamos lá, a questão ela diz o seguinte: marque a alternativa em desacordo, com C ali, mas é desacordo com a lei orgânica de Lins. Então vamos lá. A letra A. O processo legislativo compreende, dentre outros, a elaboração de resoluções. Quero que você diga se está certo ou se está errado. Você vai marcar que está incorreto. B. O prefeito, nos crimes comuns, será processado e julgado pelo Superior Tribunal Federal. C. A lei orgânica do município também poderá ser emendada mediante proposta do prefeito. D. O prefeito e o vice-prefeito deverão residir no município de Lins. Então, pausa o vídeo, responda aí a questão, em seguida nós voltamos com o gabarito. Vamos lá? Resolveu? Bota aqui nos comentários se você acertou, se você errou, qual sua dúvida. Comenta aí para a gente para que eu tenha uma noção de como você está assimilando o conteúdo. Bom, então a questão ela pede para eu marcar incorreta, né, pessoal? Aí visando a lei orgânica de Lins. Então vamos lá. O processo legislativo, alternativa A, compreende, dentre outros, a elaboração de resoluções. Bom, a nossa referência está no artigo 39. O processo legislativo compreende a elaboração de, então olha o inciso 5, resoluções. Então, está correto. Não é essa que eu quero. Letra B. O prefeito nos crimes comuns será processado e julgado pelo Superior Tribunal Federal. A nossa referência é o artigo 72. O prefeito nos crimes comuns será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça. Não pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem nada a ver. Então, até aqui, o nosso gabarito é a letra B. Pessoal, seguindo aí, vamos então analisar a letra C. A lei orgânica do município também poderá ser emendada mediante proposta do prefeito. Bom, a referência está no artigo 40, que diz:
A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta, olha o inciso 2º, do prefeito. Então, também está correta. Falta a gente dar uma olhada na alternativa D. O prefeito e o vice-prefeito deverão residir no município de Lins. Bom, se a gente analisar o artigo 69, diz exatamente isso. O prefeito e o vice-prefeito deverão residir no município de Lins. Então, o nosso gabarito, alternativa B, que é a alternativa que está incorreta e acabou sendo o nosso gabarito, tá bom? Bom, quero agradecer a você por estar aqui comigo, tá? Te convido mais uma vez a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber notificações dos novos conteúdos. Compartilha o nosso conteúdo, que é muito importante. Não esqueça de deixar o like, que nos ajuda muito, tá bom? Vai lá embaixo, aperta o joinha lá, que você estará contribuindo muito para o nosso canal, tá? Aqui o professor Gabriel Velasco, do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Deixei aí o Instagram, @instituto.iase.oficial, e também o nosso site. Um forte abraço, até breve, nos vemos aí na próxima aula. Um abraço.